Olá, bem-vindos a mais um episódio do OPME Cast, o primeiro e único podcast do setor médico hospitalar brasileiro. E hoje eu recebo Renato Bispo, ele é diretor global de Sales e Marketing da Sintegra Surgical Science. Renato, bem-vindo. Obrigado, Danilo. Muito feliz pelo convite e por estar aqui com você. Bom, Renato, além de você ser diretor global de Sales e Marketing da Sintegra, talvez você seja aqui o meu convidado mais plural, no sentido que você, além de um executivo desse nosso setor, é psicanalista, escritor de livros, que a gente já vai falar que está aqui na mesa, board member. Conta um pouco mais assim dessas outras vertentes, né? Desse outro lado que você tem, o porquê disso. Muito bom. Excelente pergunta, Danilo. É o famoso futuro nexialista, né? Então, quando você olha o futuro da liderança e envolve sempre pessoas, eu acho que isso motivou a eu ter um autoconhecimento, por isso que eu fui procurar a psicanálise, né, o estudo, e a partir daí abriu um precedente para uma série de projeções, né? Então, de escrever um livro, de levar a liderança de um patamar diferente por questões emocionais. Eu acho que você potencializa a equipe quando você a conhece bem. E aí abriu o cenário para tudo isso, né? Para escrever, para podcast, para tudo mais. Então, vou até fazer uma pergunta anterior. Conta um pouco da sua trajetória no setor de medical devices, né? Qual foi a sua carreira até chegar à Sintegra e em que momento essas outras vertentes foram entrando e o porquê. Excelente. Eu comecei minha carreira em medical devices na Johnson Johnson, na Depois Mytec, justamente na área de medicina esportiva. Isso foi lá em 2002, mais ou menos, então já são 22 anos na área. E ali começou a minha trajetória no segmento, então saí de lá, fui para outras empresas, trabalhei em distribuidor, trabalhei em importador, trabalhei em multinacional. E aí chegou o momento da minha carreira que eu quis ser distribuidor. Era um momento interessante. Você foi empreender. Fui empreender. Havia, né, margens naquela época ainda, diferente de hoje em dia, e aí eu fui ser o distribuidor. Eu fui ser distribuidor quase que Master Brasil da Boston Scientific por uma linha de neurofuncionais, são os neuromoduladores, né, para DBS, para dor e etc. E aí que faz sentido a pergunta, né? Durante no meu processo de empreendedorismo, que foram quase 3 anos, eu quebrei como distribuidor, justamente de grande parte do assunto que a gente vai discutir, que onde eu pequei no fluxo financeiro. Então, a empresa começou a crescer e aí eu não dei conta do fluxo financeiro que, como vocês sabem, já na época era muito lento também. Então, represa de faturamento e inadimplência, isso fez com que eu tivesse que dar 10 passos para trás, fechei a empresa. E aí houve um processo de necessidade de autoconhecimento. Então, fui estudar psicanálise, porque precisava para mim mesmo, né, me entender, porque eu estava, de uma certa forma, me sentindo fracassado, né? E depois disso, abriu a eureka, né? Abriu um processo assim na minha cabeça absurdo, de que o autoconhecimento leva a gente a muito mais longe, né? Então, por isso que eu comecei a estudar. Foram 5 anos de psicanálise. E depois eu fiz vários outros cursos, fiz curso de hipnose, de inteligência emocional, enfim, aí mergulhei mesmo profundo no processo, e aí abriu a mente, não só pela postura de liderança, mas como pessoa. Para mim foi fundamental e decisório para o futuro que eu comecei a projetar depois daquilo, né? Muito interessante, você traz os dois pontos. O primeiro, que muitos de nós empreendedores brasileiros, a empresa é uma parte da nossa personalidade. E se essa empresa ela tem problema ou ela quebra, é como se uma parte de nós tivesse morrido. E muitos empreendedores nunca mais se recuperam de um tranco, de um trauma como esse. Que o seu caso foi o contrário, você encontrou superação. E aí eu entro no segundo gatilho que você me deu aqui. Que você não teve o preconceito que muitas pessoas têm de ir aprender algo diferente. Eu vou aprender sobre inteligência emocional, que me levou a outros cursos e me tornei uma pessoa, talvez, emocionalmente mais completa, mais preparada. Coisa que muitos executivos ainda acham que tem que ser muito focado somente ali na expertise do trabalho, do dia a dia. E não é bem assim, né, Renato? Vou até pegar aqui um gancho para os 2 livros que estão na minha mesa. Então, esse aqui, pessoal, chama Doença Corporativa, Viver para Trabalhar ou Trabalhar para Viver. Isso aqui foi você mesmo que escreveu, certo? Eu mesmo.
100% autor. 100% O que autor. fala esse livro? O livro fala da responsabilidade do líder em relação à equipe e principalmente à saúde mental da equipe, que hoje está muito em voga, se fala muito sobre saúde mental, aí eu toco muito e provoco muito sobre a responsabilidade da empresa, mas principalmente do líder. Perfeito. E aqui o outro livro que eu tenho na minha mão chama Os Conselheiros. Aqui você é coautor, certo? Coautor desse livro. E do que se trata esse livro, Esse livro, Renato? ele na verdade, ele pega histórias de executivos e conselheiros e aí ele conta a história de cada um. Então, e aí dentro dessa história, do legado, eu conto um pouquinho de um tema que eu escolhi como liderança consciente. E aí até para a gente já está contextualizando bem, né, o nosso episódio e vamos entrar mais dentro do PME e da Síntegra, mas como você é esse personagem versátil, a gente tem que explorar todas as facetas que eu acho que enriquece muito quem está assistindo. E essa questão dos conselheiros vem muito de encontro com sua outra função. Você é um board member. E você estava me explicando antes de a gente entrar no ar, este boom, essa nova oportunidade do mercado que são os conselheiros consultivos. Como é que funciona isso? Bacana. Do ponto de vista tanto do conselheiro quanto do empreendedor que contrata. Perfeito. Hoje, se você pegar estatisticamente, há 45, mais ou menos, 45 mil micro, pequenas e médias empresas. E quando você pega a estatística de longevidade, ela é muito curta, né? Grande parte dessas empresas são encerradas a partir na segunda geração. Então, o que representa isso? Falta governança. Então, muitas empresas, eu falei em outro podcast, eu uso sempre esse linguajar, que as empresas são sobreviventes. Às vezes, muitas vezes dá lucro, mas o lucro ele não é uma coisa decisória, ele é insuficiente, né? Se você precisar fazer uma retomada de um plano de negócio do zero, você não vai ter recurso, nem energia e nem tempo para fazer isso. Então, a empresa, se ela não tem governança, ela corre um risco imenso de fechar as atividades. E o conselheiro consultivo, ele está distante, né? Ele não é como o executivo que opera, que executa, em contrapartida, ele é emocionalmente distante. Então, ele está lá justamente para ajudar, apesar com o background que ele vem, para ajudar o empreendedor que muitas vezes está lá emocionalmente ligado no negócio, não consegue visualizar um mundo estratégico e aí o papel do conselheiro é justamente apontar os caminhos e encurtar possíveis erros, né? E qual que é a diferença do conselheiro consultivo para aquele conselheiro que talvez as pessoas até estejam confundindo, que geralmente faz parte do board da empresa? O conselheiro, são três, na verdade, né? Tá. O conselho familiar, o conselho consultivo e o conselho de administração. O de administração são os mais comuns, são de empresas de capitais abertos, sim, que se faz necessário, ou seja, é obrigatório que se haja um conselho de administração nessas empresas. E é um conselho totalmente diferente, né? Então, as pessoas que estão lá são mais preparadas, precisam ter certificações para poder ser auditados e tudo mais. Por isso, ganham mais também. O conselho consultivo, ele não tem nada a ver com consultor também, tá? Mas ele tem como a função de conselho, ou seja, gerar insights, gerar recomendações, mas ele tem um custo infinitamente menor justamente para viabilizar que até a startup inicia já com o processo de conselho, porque vai trilhar um caminho mais certeiro, né? Perfeito. Bom, ótimo, já passou 10 minutos e a gente já explorou a questão do conselho consultivo, a liderança moderna, né? E nós como profissionais, como a gente deve buscar realmente a nossa renovação física, mental, intelectual, de tempos em tempos, para conseguir competir neste mercado, não só neste, mas no mercado global hoje que vivemos. E, Renato, então contextualiza um pouco a Síntegra. O que é a Síntegra? O tamanho dela no mundo, no Brasil, portfólio. Perfeito. A Síntegra ela é uma empresa de 14 anos, que está sediada em Pompeia, e ela faz parte do Grupo Jacto. O Grupo Jacto é uma empresa, um grupo muito forte, também sediado em Pompeia. Vou contar um pouquinho da história do fundador e eu passo pela história do grupo. O fundador, seu Shunji, ele é um japonês que veio na década de 30, então ele veio com a economia japonesa na época estava, aliás, no mundo todo, né, mas principalmente no Japão, não andava bem, então ele veio para o Brasil em busca de oportunidade com uma Bíblia e $100 embaixo do braço.
ele desceu em São Paulo e lá trabalhou em bares, em restaurantes. E só que São Paulo também, devido à crise econômica naquela época, estava muito disputada, já para os brasileiros, quem dirá para os imigrantes. Então, ele tomou a decisão de pegar um trem naquela época e desceu na última estação, que naquela época era Pompeia. Pompeia é uma cidade um pouquinho para frente de Marília, né? Então, desceu lá, que era a última estação, uma cidade muito pequena, hoje com 20 e poucos mil habitantes, e aí ele começou a trabalhar lá. Então, ele chegou lá na cidade, na visualização dele, eu vou numa cidade menor, menos desenvolvida, mais oportunidade. E aconteceu. Então, ele colocou uma placa de conserta-se tudo e começou a fazer latinha, ele pegava as latinhas de óleo, na época que os óleos eram latinhas, começava a entortar, fazia uma alça para as pessoas colher feijão, arroz. Tá brincando. E começou a fazer isso. Que história. Muito linda a história. E aí, num certo momento, começou a aparecer uma polvilhadeira, que é onde o pessoal usava nas costas para jogar veneno, né, agrotóxico nas plantações. E ele começou a pegar aqui, fazer manutenção e desenvolver uma que colocasse nas costas, porque antigamente era na frente, então dava dor nas costas para o funcionário. Então, o Sr. Schund sempre pensando no ser humano, na projeção de tecnologia, de inovação, ele desenvolveu essa de colocar nas costas. E aí começou a história do Grupo Jacto. Hoje é um grupo com 5 mil funcionários, fatura aí seus 3,5 bilhões. Tem fábrica na Tailândia, na Argentina, no Brasil e um escritório no México. Está em praticamente todos os países aí do mundo. E aí tem várias unidades de negócio. Tem a agrícola, a rodoviária, a Unipac, que é a parte de polímeros, transporte e também a Síntegra. É bem pulverizada, a atuação. Muitas unidades de negócio. E o Brasil é importante para a Síntegra? Muito importante. Muito importante. Porque muitas vezes a gente vê, né, o executivo, ele senta numa cadeira de CEO de uma indústria multinacional do setor, mas ele pouco consegue fazer porque às vezes o Brasil representa 1, 2, 3% do faturamento global dessa empresa. Na Síntegra, o Brasil ele tem uma representatividade maior. Hoje, falamos em grupo, né? Sim. Quando a gente fala em Síntegra, a Síntegra é a empresa menor e mais nova do grupo. Tá. É a única da saúde. Então, começou com a Síntegra em 2010, porque havia na época uma necessidade, como o grupo tem um know-how de polímeros muito forte, porque fazia aquela parte plástica dos automóveis, dos caminhões, começou para a área da saúde. Só que aí falaram, poxa, só que agora precisa de uma sala limpa. Então, montou-se uma sala limpa e aí começou todo um estudo de desenvolvimento de produtos. Quando eu entrei na Síntegra em 2020, né, no meio da pandemia, já havia um portfólio já desenvolvido, já em vendas, mas ainda não havia uma equipe estratégica de vendas e marketing trabalhando em cima disso. Então, por isso que a gente começou a operação realmente em 2020, mais ou menos, né? E de lá para cá a gente teve esse crescimento exponencial de 10 vezes, né? Em 4 anos? Em 4 anos. 10 vezes de crescimento. 10 vezes de crescimento. Só para as pessoas não confundirem. Então, existe um grupo Jacto, que tem toda essa diversificação em unidades de negócio. A Síntegra é a mais nova e menor empresa desse grupo. E aí, falando de Síntegra, quais são as unidades de negócio dentro da Síntegra? Ou qual é o portfólio de produtos, perfeito, a setorização que a Síntegra trabalha? Hoje, a Síntegra tem uma unidade de negócio de medicina esportiva, tá, e uma outra de ortobiológicos. Tá? A ideia que a gente tem como projeto de longo prazo é que a Síntegra seja grande parte do faturamento do grupo num espaço de tempo de mais ou menos 30 anos. Então, a gente espera que em 10, 20 anos a gente esteja faturando aí seu 1,5 bilhão. Ou seja, vai ter que fazer bastante aquisição. Já nasceu grande o projeto. Já nasceu grande. Muito bom. E como é que funciona, né? Eu recebo, às vezes, algumas mensagens no YouTube de jovens que estão começando a carreira e perguntam como é que é o seu tempo, Danilo? Como é que você divide o seu tempo? E toda vez que vem um executivo em cargo de liderança aqui, eu pergunto a mesma coisa. Como é que é a vida de um diretor global de sales e marketing de uma empresa que tem esse desafio de crescimento? O que te toma mais tempo hoje? Quais são as prioridades? Qual que é o seu modelo de gestão? Perfeito. Eu gasto muito mais tempo, vamos dizer 40%, com as pessoas.
Então, dentro de uma agenda global, né, de muitas viagens e muitos negócios em andamento, eu gasto hoje bastante tempo em focar nas pessoas. Porque é muito claro, né, Danilo? Para não ter o crescimento de 10 vezes em 4 anos, as pessoas que foram fundamentais para o crescimento. Então, hoje eu tenho uma equipe de extrema confiança e segurança, são pessoas maduras que vieram também do mercado, mas que fazem acontecer no dia a dia. Então, eu gasto muito tempo em ser um líder servidor. Então, eu estou todo momento pensando como que eu posso ajudá-lo a vender mais, como que eu posso ajudá-lo na educação continuada, que são alguns pilares que a gente tem dentro do grupo, né? Então, eu gasto muito tempo nesse sentido, de servir mesmo. Porque, às vezes, o vendedor ou o treinador, né, o especialista de produto, está num processo que a burocracia internamente está segurando ele. Então, é meu papel desvincular isso para que ele possa voar mais. Então, eu não deixo muito o processo parado e trago isso para mim, né? Eu vi uma frase muito interessante esses dias, que as empresas, em resumo, elas têm 3 P's: pessoas, processos e produto. Mas são as pessoas que fazem os processos e são as pessoas que fazem os produtos. Então, o maior P são as pessoas. São as pessoas. Né? Para que elas consigam produzir todo o restante. Eu parei para pensar e falei, você tem razão. Às vezes a gente isola tanto o processo dentro da nossa rotina, fica tão obcecado pelo processo e acha que as pessoas não fazem parte do processo. Pelo contrário, né? São elas que executam e melhoram os procedimentos. Exatamente. E uma coisa que é interessante, quando eu entrei, a equipe era bem reduzida, obviamente. E aí, na medida que a equipe foi crescendo, hoje eu faço a linha do tempo com eles. E eu acho que é isso que gera o propósito. Então, eu mostro o que era a Syntegra há alguns anos atrás, o que é a Syntegra hoje e o que a Syntegra vai ser em 10, 20 anos. E aí, eu me coloco nessa projeção, dizendo, olha, eu vou estar aqui e vocês? Vocês estão se preparando de forma emocional, de forma de hard skills, né? de formação acadêmica, idiomas, porque a oportunidade eu tenho absoluta certeza que vai aparecer, mas você vai estar preparado para quando aparecer? A nossa grande preocupação hoje na Syntegra e no grupo é que a gente vai crescer, a gente tem projetos e a coisa tem acontecido para isso, mas a gente acha que vai faltar mão de obra qualificada. Sim. É uma grande preocupação. Então, a gente também já tem uns projetos sociais, inclusive, para que a gente comece a desenvolver pessoas que estão na empresa e também fora, para que sejam os futuros colaboradores, porque vai faltar mão de obra. Você é o segundo convidado que fala isso, que vai faltar mão de obra especializada no setor da saúde em 10 anos. No OPME, então, nem se fala, né? Você formar um vendedor em OPME, e mais, você formar um técnico, um instrumentador, é ainda mais difícil. É isso aí. Né? E às vezes você forma e a concorrência puxa, acaba ficando uma briga por esse profissional e todo mundo perde no final. Queria entrar agora um pouco mais exatamente em modelos de negócio. Né? A gente sabe hoje o mercado que a gente atua, o Brasil é continental, eu falo isso todo episódio. Então, assim, existem diversos modelos e eu acho que existe espaço para todo mundo. Existe espaço para o grande distribuidor, para o pequeno distribuidor, para a operação logística, que é o que eu faço aqui. Mas como que a Syntegra enxerga o mercado? Como que vocês foram para o mercado nesses 4 anos e obtiveram esse crescimento? Como vocês estão organizando os seus canais de venda para o futuro? Muito bom. A gente montou um plano que alguns pilares foram fundamentais para o nosso sucesso e crescimento. O primeiro foi de educação continuada. O segundo foi de estar próximo ao convênio, à saúde suplementar. E o terceiro de crescimento exponencial em relação à presença. Então, o nosso modelo de negócio hoje é 100% com via distribuidor, ou seja, de canal indireto. E a gente usa um slogan que, para mim, foi muito marcante. Em determinado curso de educação continuada, em Cadaver Lab, um médico muito famoso, ele elogiou, porque ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou, Renato, nem todos os médicos têm possibilidade de usar, não chega em determinadas regiões do Brasil, determinada tecnologia. E a Syntegra tem conseguido levar isso em todos os lugares. Então, um dos meus projetos na verdade, a gente usa o jargão, democratizar o uso do nosso material. Então, eu sempre
pegam no pé dos vendedores da equipe para que a gente esteja em todas as cidades. É complexo? É, porque é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. O distribuidor, ele quer atender determinada região, ele quer ser exclusivo e tal. Mas ele quer isso. Eu, como fábrica, eu quero 100% do território. Então, eu tenho que acordar com a disposição dos 100%, não dos 10% que ele deseja ter. Então, essa é a grande complexidade do negócio, de fazer esse casamento entre o meu desejo e o desejo do distribuidor. Então, obviamente, a gente tem conseguido bons parceiros, mas é uma troca. Então, onde ele não atende, eu coloco outro distribuidor, ou faço ele ir atender, para que todos os médicos, saúde suplementar, hospitais e clínicas tenham a chance de usar um produto com tecnologia de alta qualidade. Interessante, você fala aqui de uma estratégia muito baseada na capilaridade. Então, em vez de centralizar, você faz praticamente um marketing de guerrilha. Não é bem assim, eu estou errando o conceito, mas é de buscar realmente, talvez, onde a concorrência é menor ou o acesso é mais difícil, o que me lembra muito a história do fundador, que é o seu Ju. Sunji. Struji. Sunji. Suji. Sunji. Sunji. Isso. É mais ou menos a mesma coisa que ele fez. Eu vou lá em Pompeia começar uma empresa numa cidade menor e me parece que a estratégia de mercado de vocês traz um pouco desse DNA do Sunji. Também. De buscar o acesso, talvez, aonde os produtos ainda não estão democratizados. Onde não há ainda, talvez, o conhecimento de tudo que está disponível. Também. Talvez dê a impressão de que a gente esteja fugindo dos grandes centros, ou seja, só isso. Ele traz como valor, seu Sunji, que é trabalhar duro como forma de prosperar. Que isso é muito cotidiano do japonês mesmo, com né? Com certeza. E a gente tem esse DNA. Então, eu tenho como líder esse DNA de trabalhar muito e a equipe também entrou junto com a cultura da empresa. Para você ter ideia, eu estou há 4 anos, e 4 anos eu estou no processo de cultura organizacional. Então, todo mês ou a cada trimestre, a gente tem alguma coisa para lembrar da cultura. Isso é muito bom. É raríssimo de ver em algumas empresas, né? Ou de quase todas as empresas. Então, a gente trabalha muito. E por ser uma indústria nacional que está quebrando paradigmas e crenças, a gente tem que trabalhar 10 vezes mais que o nosso concorrente, que já tem uma marca já conhecida, já está no Brasil há muito mais tempo. Então, é trabalhoso. Enquanto o cara visita 2, eu preciso visitar 10. Mas durante esses 4 anos, hoje a gente é líder de mercado em market share, a gente vem quebrando essa crença limitante de que a indústria nacional não projeta produtos de boa qualidade e de produtos inovadores, né? Hoje no Brasil, eu acho que a Sintegra foi uma das pioneiras, há outras já que estão no mesmo caminho, eu acho que tem tudo para também crescer muito e com qualidade, mas a Sintegra foi uma das primeiras a colocar produtos absorvíveis para competir em um segmento que é comoditizado, mas também que cabe produtos inovadores. E ela conseguiu achar esse caminho. Então eu entendi agora. Eu acho que, na verdade, o DNA é o DNA do trabalho. Ou seja, porque a gente já discutiu aqui o papel do novo vendedor no OPME. Um vendedor que hoje é muito mais focado em relacionamento hospitalar do que apenas o relacionamento com o médico. Né? A gente tem que levar em consideração todos os stakeholders que estão ditando regras no mercado OPME, e o vendedor ele é a empresa no campo. Ele tem que sim entender de stakeholders e saber como conectar as pontas. E de fato, hoje um vendedor que você dá um território onde ele já domina, conhece todos os médicos, ele não precisa nem sair de casa mais, ele não gera mais essa demanda no local como gerava antes. O que ele tem que fazer é exatamente isso, é buscar os gaps, encontrar onde ninguém foi e encontrar as pessoas. Quem é a pessoa certa do convênio, quem é a pessoa certa no hospital, para que tudo haja de acordo dentro de uma regra, dentro de uma conformidade, e não mais somente a venda ali no consultório, a venda na clínica, a venda no centro cirúrgico, como era até 5 anos atrás, 10 anos atrás. E hoje os convênios realmente eles mudam bastante a regra de como isso é negociado, isso é comprado, né? Os procedimentos são aprovados. Como é que você enxerga dessa forma? Então você me falou que está há 4 anos num trabalho de cultura muito forte. Isso faz parte da cultura? Faz total. Alguns valores do grupo
casa muito com os valores também da liderança. Então, eu sou cristão, então tem alguns valores já que são fundamentais para mim, como, por exemplo, honrar o que fala, de ser muito honesto em tudo e trabalhar muito, porque de uma forma de compensar tudo que a gratidão que a empresa tem nos dados e, inclusive, a autonomia. Então, acho que casa muito o processo de aculturamento. Agora, o que tem feito a diferença, eu acho que é o nosso posicionamento. Então, assim como você falou, ainda há muitas empresas fazendo gestão de território muito distante. Eu tenho hoje, depois vou falar um pouco das outras unidades que estão por vir, mas hoje eu tenho uma unidade de negócio de medicina esportiva, eu tenho 3 especialistas de produto. Geralmente, você coloca um especialista para uma unidade e depois outro especialista. Tenho 3. Então, talvez eu seja uma das empresas que mais gaste em relação a treinamento. Então, os 3 especialistas de produto que eu tenho viajam toda semana. Eles estão em campo treinando médicos, instrumentadores, vendedores, hospitais, convênio. Porque se a gente é uma indústria brasileira e a gente vem num processo de quebra de crenças limitantes, de que a indústria é isso, aquilo, a gente vem passando por esse processo mostrando o tamanho do grupo, a qualidade do grupo, as premissas de cultura e valores do grupo e a qualidade dos produtos. Então, é importante que o convênio, antes de não me conhecer e julgar, é o nacional, porque eu escutei muito assim, Danilo, é nacional, então é tabela menos 20. Eu falei, não, peraí, eu nem converso, eu saio da mesa. Vamos conversar? Deixa eu mostrar um pouquinho a história do grupo, a qualidade do produto. Cara, eu praticamente importo tudo, né? De matéria-prima, dispositivos, a gente... É a montagem no Brasil. Então, instrumental, como é um gargalo para mim e para todas as indústrias do Brasil, que ninguém conseguiu ainda ter bons instrumentais, a gente importa. Então, a gente é muito coerente do que a gente é bom e do que a gente não é. O que eu não sou bom, eu busco lá fora. Então, eu fiz uma parceria com a TAG, que é uma indústria israelense, que é uma das maiores indústrias do mundo de instrumentais, e hoje vem os instrumentais TAG/Síntegra. Então, a gente conseguiu transpor as barreiras na qual a gente não tem talento para fazer ainda, né? Muito interessante essa sua visão do mercado. E eu tinha até assinalado aqui, quando você falou que um dos pilares era relacionamento com o convênio, eu ia te perguntar como que é esse relacionamento com o convênio. Então, eu entendo que é exatamente isso. É mostrar que existe uma indústria brasileira com qualidade e, obviamente, com preço para competir de igual para igual, mas não tabela menos 20, né? Parece, não, brasileira não tem qualidade, vai trabalhar em preço, então tabela menos 20. É isso. E o convênio está aberto para essa discussão? Sim, haja visto o crescimento que a gente teve, então eles entenderam o contexto, entraram. Hoje a gente é homologado em todos os grandes convênios de saúde suplementar. É muito pontual, ainda há uma ou outro convênio em determinada região que tem esse mesmo estigma, mas eu acho que é questão de tempo, porque o que a gente tem feito no Brasil é diferenciado. É diferenciado porque a gente está presente, a gente está treinando, a gente está próximo, a gente, de uma certa forma, passa tranquilidade para a saúde suplementar, que é nacional, porque a gente atende em todas as cidades do Brasil. É nisso que a gente vem conquistando. E aí o convênio, ele vem entendendo que a indústria brasileira, e principalmente a Síntegra, ela vem com uma ideologia de sustentabilidade. Então, o meu preço é justo, não significa que é o mais barato. Então, meu preço é justo. Significa que eu não vou colocar um markup abusivo em cima do convênio, porque eu sei que eu preciso que ele tenha longevidade. Porque senão eu vendo hoje 1 ano e daqui 10 anos. Então, eu preciso que o convênio esteja saudável financeiramente para daqui 10 anos, a gente tenha a mesma relação de comércio, né? Então, a Síntegra ela tem muito essa visão mesmo de longo prazo, né? Agora, Renato, algo que me ocorreu e eu acabei deixando essa pergunta para depois, porque tem muito assunto. Você disse que toda a sua estratégia é pautada no canal indireto via distribuidores. E a gente sabe hoje que o mercado OPME, especialmente o mercado OPME, ele passa por um ciclo financeiro muito longo, um alongamento extensivo no pagamento. Ou seja, acontece a cirurgia hoje e muitos distribuidores vão receber essa cirurgia em 150, 180, 200 dias,
quando não há uma glosa, uma inadimplência e esse ciclo ainda se alonga. Isso é realmente um modelo de negócio que está extremamente estressado no Brasil. Empresas alavancadas e endividadas por conta disso, né? Todo mundo tendo que segurar fluxo de caixa. Como que vocês enxergam essa preocupação? Porque o distribuidor, no final do dia, ele é o que sente primeiro. Ele é quem segura a bronca. Se a gente for usar uma linguagem mais coloquial, é ele quem segura essa ineficiência do setor muitas vezes. A Syntega está preocupada com isso? Vocês têm plano B e C para tentar acomodar a situação atual? É uma excelente pergunta e talvez a mais caótica quando a gente olha do ponto de vista do nosso segmento atualmente. A gente não se discute muito em markup, mas em fluxo financeiro, sim. É uma grande pergunta. Sim, a Syntegra, ela visualiza e se preocupa muito com a saúde financeira do distribuidor por vários motivos. Primeiro, porque precisa haver sustentabilidade para que haja futuro na negociação com ele, na parceria, mas também que não tem inadimplência. Então, obviamente que a gente tem toda uma análise financeira e tem todos os cuidados e critérios para alavancar crédito para o distribuidor, mas a gente, de uma certa forma, o financia. Então, a gente, sabendo do gap, do fluxo financeiro, das retenções e glosas, etc., que a gente está careca de saber, a gente, de uma certa forma, o ajuda para que ele possa sobreviver nesse sentido, né? Para que ele não tenha um gap de fluxo financeiro. Hoje, eu posso afirmar com absoluta certeza, o distribuidor ele tem mais risco de quebrar por falta de fluxo financeiro. Sem dúvida. E isso já aconteceu com muitos e pode acontecer com outros ainda. Então, nesse aspecto, a gente ajuda com um prazo mais alongado. Isso é ruim para a gente também. Então, eu só mudo de lado a dor, tiro um pouco da dor dele e passo para nós. Então, eu divido essa dor com ele. Hoje, obviamente, o conselho reclama muito do fluxo de recebimento alongado e etc., porque também é custo financeiro. Mas, por outro lado, eu consigo gerar sustentabilidade para o distribuidor. Outras coisas que a gente faz também, além do crédito que a gente gera, de um prazo um pouquinho mais alongado, a gente traz parceiros. Então, a Sicredi é um dos nossos parceiros, que ela vem com uma linha de crédito com uma taxa de juros menor. Hoje, para você ter ideia, em 12 vezes 0,99. É atrativo para o distribuidor, principalmente para fazer investimento em inventário, instrumentais. Então, de uma certa forma, isso tem alavancado também o distribuidor. Eu acho que isso é um baita de um diferencial de mercado, porque eu falo que muitas vezes a indústria e o distribuidor, eles acabam nesse desespero, se degladiando e até tendo um desgaste na cadeia por conta de preço, markup, fluxo, e esquece que, na verdade, é o outro lado que está retendo. Então, ou indústria e distribuidor se unem e montam modelos de negócio mais saudáveis e mais criativos para passar esse momento até que o próprio mercado se autorregule e encontre uma forma mais saudável de negociar, ou a indústria fica sem o canal, ou o distribuidor também vai correr o risco de não existir mais. No mercado farma já tivemos várias RJs esse ano de distribuidores no mercado farma. O PME, se a gente não realmente lidar de forma criativa e inovativa, muitos distribuidores vão ficar pelo caminho. Não só distribuidores, como até mesmo hospitais que não possuem grandes redes por trás para sustentar esse alongamento. Eu achei bem interessante. Então, além de um prazo mais alongado, vocês trouxeram uma linha da Sicredi, de certa forma, com taxas especiais para que ele fomente o negócio. Isso. E a gente subsidia. Então, essa taxa não é porque a Syntega subsidia uma parte. Subsidia uma parte justamente para que o distribuidor incentive a fazer investimentos e tenha um prazo mais alongado. Isso não para, né, Danilo? Então, eu continuo em busca de novos recursos, de novas ferramentas para gerar sustentabilidade para o distribuidor. É um dos principais temas no meu plano estratégico. E, bom, você não é somente um executivo da Syntegra. Poderia ser, porque já é diretor global, já tem trabalho de sobra. Mas você também é um escritor, é um conselheiro. Eu vejo diversas provocações suas no LinkedIn sobre o modelo da saúde atual. Na sua opinião, então, como que os stakeholders hoje devem se organizar para a gente ter um mercado de OPME, um mercado de saúde suplementar em geral mais saudável daqui a 5 anos?
Como que você enxerga possíveis alinhamentos para a gente não ter que discutir isso aqui daqui a um ano no próximo PMBcast? Cara, é uma pergunta extraordinária. O problema é que cada stakeholder está defendendo o seu atualmente. Exato. Então, a indústria muito próxima do distribuidor, obviamente, mas o hospital com eles e o convênio com eles. Eu participo de alguns congressos de só saúde suplementar e de só hospital. Não há ainda hoje uma roda de discussão onde estejam todos os stakeholders. Então, eu vou colocar lá o meu ponto de vista como indústria, o convênio ou a saúde suplementar dele e o hospital dele. Eu achei importante. Eu escutei uma vez, eu acho que para provocar e a gente discutir um pouco mais. Eu estava numa conversa lá de judicialização numa saúde suplementar. E aí levantou lá uma pessoa, eu não vou citar o nome, mas falou muito assim, olha, a indústria e o distribuidor, eles nos roubam. Eu fiquei extremamente incomodado, eu queria pegar o microfone, mas eu me contive. Mas é interessante entender o lado da indústria, por isso que tem que estar na mesa para discutir. Hoje, quando a gente vai desenvolver um produto novo, são 10 anos entre P&D, teste, projetos, Anvisa, 10 anos para você começar a vender. Então, são 10 anos de estudos, de investimentos, e é um caminhão de dinheiro. Então, quando você coloca o produto, não é que a gente quer recuperar esse dinheiro em 1 ano e 2 anos. A gente está dizendo que quando a gente coloca esse produto ele tem que rodar. E aí, obviamente, para recuperar o investimento em 10 anos. Geralmente é esse estudo. Payback de 10 anos. 10 anos, né? Para o fabricante. É muito longo. Então, são 20 anos entre início e término. É uma cadeia muito longa. Então, escutar que a gente ganha muito dinheiro é temerário. Eu, se fosse, talvez, o fundador, eu pensaria, talvez, em projetos inovadores. Porque quando você traz um projeto inovador que ninguém tem, você tem que quebrar uma barreira absurda, porque o convênio ele não quer mais te receber para conversar. Porque a indústria ou o distribuidor ir até a fonte pagadora significa mais produtos inovadores, e mais produtos inovadores significa custo. Mas, cara, será que esse produto não vai gerar uma economia, talvez no tempo de cirurgia, etc, etc? É essa discussão que eu acho que precisa, colocar todos os stakeholders numa mesa e saber o que eu posso fazer para ajudar. A gente não sabe. Eu tenho muitas conversas com pessoas chaves de saúde suplementar, eu pergunto, qual produto te dói mais hoje? E eu tenho uma lista. E eu, como indústria, tenho a responsabilidade de ir atrás para desenvolver isso. Porque, às vezes, dependendo do produto, há um único fornecedor. Muitas vezes de multinacional. E aí cobra o preço que quer. Então, eu, como uma indústria nacional, eu tenho o dever de ajudá-los nesse aspecto. Então, deixa eu ver aqui, vou ver se eu tenho know-how para desenvolver no Brasil. E aí eu ajudo, porque aí eu começo a abrir um mercado mais competitivo, mais saudável para a saúde suplementar. Então, tem essa porta, mas eu acho que precisa mais. Precisa mais. Você tem razão. Você falou algo que é uma crítica construtiva e eu tenho a mesma percepção. Já existem muitos fóruns de discussão, mas dentro da mesma bolha. Então, distribuidores se juntam, indústria se junta, hospital se junta do lado de lá, mas enquanto não colocar todos os stakeholders da cadeia, a gente não vai ter a visibilidade total. E outra coisa que eu falo bastante, enquanto os incentivos comerciais estiverem trocados, também fica muito difícil, porque é exatamente isso. A indústria coloca uma nova tecnologia que pode trazer qualidade, segurança, redução do tempo cirúrgico, mas se a média gerência dos convênios está totalmente focada em redução de custo a curto prazo, não vai passar. Não vai passar. Se a meta dos executivos dos convênios estão atreladas à redução de custo, e não adianta nada essa perenidade, mostrar a efetividade da tecnologia. Então, acaba se tornando um caminho mais moroso, mais lento, porque os incentivos da média e alta gerência estão trocados, estão antagônicos. Né? E teria que realmente colocar algo acima de tudo isso para discutir um modelo de negócio mais saudável. E eu vou aproveitar que você tem uma visão bem interessante do mercado. Como é que você enxerga, então, essa questão mais estratégica, que são as consolidações? O mercado consolidou muito rápido. Em meses a gente está falando aí de joint venture de Redditor com o Bradesco. A Redditor já tinha comprado a Sul América, agora a DAS e a Amil se juntaram. Ou seja,
O primeiro sintoma quando um mercado começa a faltar margem é os grandões se juntarem para buscar essa margem. E foi o que a gente viu. Como que você enxerga essa movimentação, essa consolidação e como você acha que isso vai refletir, obviamente, na indústria, na distribuição? Como que acomoda? Essa discussão sobre verticalização já é há mais de 10 anos. Então, quando a gente olhava há 10, 15 anos atrás, havia um número de saúde suplementar de mais de 1.500 players. Hoje a gente está em torno de 700 e muito possivelmente a gente vai estar em torno de 300 até 50. Então, essa tendência já existe. Já há muito tempo. Então, isso já era não uma tragédia anunciada, porque eu não acredito que seja uma tragédia, mas já é um movimento estratégico já anunciado há muitos anos. Era questão de oportunidade e tempo. A Bradesco na Redditor já anunciou que tem aí 10 bilhões aí para abocanhar mais coisas. Então, a gente vai começando a entender. Eu acho que isso, de uma certa forma, muda a forma de jogar no Brasil, porque ele traz para ele o poder de negociação. Isso, de uma certa forma, pode ser perigoso, mas eu acho que, ainda assim, há espaço, ainda que ele limite o número de fornecedores e coloca o fornecedor dele, que há discussões que talvez ele tenha um distribuidor próprio dele, eu acho que está tudo bem. Eu acho que há espaço para todo mundo. Eu acho que vale colocar aqui, a gente tem 75 público, 25 privado. Do 75 público, se fala muito num terceiro segmento, que é o de pay-per-use. Então, o cara que não tem o convênio e também não quer ficar no SUS, quer ficar no SUS, que hoje é uma fila de um ano e meio para mais, ele começa a garantir recurso pagando. Então, precisa o quê? Ter hospitais de forma ambulatoriais, e o hospital, dentro de uma cadeia, junto com uma indústria, baratear esse custo e financiar pro consumidor final, que é o paciente, conseguir fazer nesse... Eu acho que esse terceiro segmento vai crescer muito. Há algumas startups já trabalhando em cima disso. E quando você para ver, 75% a 85% das cirurgias no Brasil são de pequenos e médio porte, ou seja, pode ser feito em ambulatório, cabe. No pay-per-use. Então, há um segmento absurdo que a gente tem que começar a olhar também. E não somente o pay-per-use, esse pay-per-use ele pode criar uma rede de benefícios. Sim. Você tem farmácias atreladas a isso, você pode ter outros tipos de empresas atrelando nesse cartão pay-per-use uma rede. Perfeito. Então, eu tenho o atendimento ambulatorial, eu tenho uma cobertura aí, um pré-pago da cirurgia pequena e eu saindo do hospital ainda posso passar na rede de farmácia X para buscar o meu tratamento, o acompanhamento medicamentoso, né, da cirurgia. Eu ouvi falar muito disso também e acho que existe um gap enorme. Se eu não me engano, é um mercado de 20 milhões de pessoas, mais ou menos, que estariam aptas a consumir o pay-per-use. 20 milhões. É isso mesmo? Então eu li certo em algum lugar. E a gente está ainda engatinhando em relação a pessoas que têm usado e em relação a hospitais que estão preparados para isso. Então eu acho que a gente tem que começar a pensar nesse terceiro segmento, que eu acho que é um segmento em plena expansão, né? Muita oportunidade mesmo. Falando em oportunidade... Aí, Renato, eu deixo aberto para você. Tecnologia. Existem as tecnologias de processo, as tecnologias que podem melhorar toda essa ineficiência que a gente já comentou do setor, o alongamento de prazos, que muitas vezes se dão por problemas administrativos, falta documento, falta e-mail, falta alguém tecnológico ali no meio para organizar essa falta de padrão. E também tem a vertente de tecnologia atrelada a produto. Como que você enxerga essas duas frentes? Então, assim, no setor, você já vê algo tecnológico aparecendo em relação à Síntegra ou até mesmo ao mercado de ortopedia em geral. Quais são as próximas tecnologias que devem revolucionar o mercado? Bacana. Eu acho que, principalmente em ortopedia, o próximo passo, que já é no mundo já bem avançado, são os ortobiológicos. O que seriam os ortobiológicos? Ortobiológicos são produtos que vão postergar ou eliminar a chance de você fazer uma cirurgia. Então, são os famosos, as membranas, os ácidos hialurônicos, são produtos biológicos, né, que vão no paciente de uma cirurgia minimamente invasiva para que ele retarda
a possibilidade do paciente operar. A ideia é que ele não opere, mas no mínimo o que vai acontecer é retardar o processo de empobrecimento da articulação e futuramente uma prótese. Perfeito. Né? Então, eu acho que esse é um futuro. A Síntegra já tem um laboratório em São Paulo, é a primeira no Brasil e a terceira no mundo. A gente está... Terapia celular chama o produto, chama CondraLive. A ideia é que a gente pega, para você entender um pouco da tecnologia, pega a cartilagem do paciente, leva para o laboratório, faz a multiplicação dos condrócitos em laboratório, coloque numa membrana e enxerte de novo no paciente para recobrir a membrana dele. É alta tecnologia. Para você entender, a gente está há 6 anos tentando fazer o registro no Brasil. Eu acho que vai mais 4, mas está tudo bem. Então, é classe 4 o produto? Classe 4. A gente tem laboratório, tem tudo gastando, técnicos e biólogos, biomédicas, etc. Um grupo de médicos envolvidos, mas é o processo. Para ser um produto tão inovador, a Anvisa ela realmente requer algumas coisas. Até porque a cirurgia ortopédica ela é uma cirurgia invasiva. Sim. Ela requer profissionais altamente treinados, um nível de instrumental e insumos e equipamentos acima da média. O que você está me dizendo é uma tecnologia que é muito menos invasiva, sim, mais rápida, mais segura, diminui a internação, pelo que eu entendi, ela mexe em vários ponteiros do que a gente falou aqui hoje. É isso aí. Muito possivelmente o doutor vai fazer a cirurgia ambulatorial e o paciente vai embora com um pontinho, porque vai ser minimamente invasivo. E aí evita-se fazer uma cirurgia de ligamento, de medicina esportiva e muito possivelmente uma de prótese. Quando a gente pega a medicina esportiva, ela é curiosa. Mas é o próprio médico ortopedista que faria isso. Sim, mas eu tenho todo um plano que a gente não vai abrir isso para todos os médicos. Então, como é um produto muito diferenciado e inovador, a gente vai passar por um processo de education, né? Então, o médico ele tem que passar por um processo de certificação do uso. Depois de 5, 10 cirurgias, ele está apto, a gente começa a habilitá-lo a poder usar esse material. Porque realmente é uma tecnologia nova, muito simples a técnica, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Para um produto tão inovador que a gente despendeu tempo e recurso, precisa tratar com carinho para que não queime o produto, né? Sem dúvida. Seja usado onde precisa mesmo, né? E Renato, eu gosto de sempre encerrar o episódio, eu volto para uma questão mais pessoal. Muitas vezes eu peço aqui para o convidado dar uma mensagem para o jovem empresário ou para o jovem carreirista que está entrando no mercado OPME. Eu sei de muitos que assistem a gente porque tem a oportunidade de ouvir grandes gestores falarem, passarem realmente dicas preciosas que eles não conseguem ter no dia a dia, né? Ainda mais quem está no campo, está distante ali da cultura da empresa muitas vezes. E como você tem esse viés muito forte de liderança, de trazer conhecimento, como que você vê hoje realmente assim o líder do futuro, né? Fugindo um pouco daqueles clichês, o que o líder do futuro vai precisar de fato ter no OPME, um líder que vai gerenciar a equipe de vendas, um líder que tem que pensar um negócio de OPME diante aí de todos os stakeholders que nós falamos. Quais são as capacidades que você imagina que serão diferenciais para esse líder e para o jovem que está começando, o que ele tem que buscar se quiser crescer na carreira no mercado da saúde suplementar brasileiro? Perfeito, Danilo. Vou falar para o público aqui. Educação transforma. É uma coisa que eu já estou no meu 5º MBA, vou fazer o próximo e não paro, né? 5º MBA já. 5º MBA. E tenho doutorado também já em psicanálise. Que legal. Educação transforma. Então, a educação ela te leva mais longe. Então, eu acho que para o jovem, ele realmente tem que investir em educação. Tem uma forte premissa do mundo das pessoas serem mais superficiais. Então, eu sou totalmente contrário. Eu acho que a educação transforma. E para o líder, eu acho que o autoconhecimento é essencial. Eu estou escrevendo o próximo livro, que possivelmente em setembro, novembro, a gente vai fazer o lançamento, chama Seja um Líder Nexialista. E a ideia é que o líder ele tenha um autoconhecimento. Eu coloco no livro que antes de ser um líder, seja um bom ser humano. Então, como que eu vou ser um bom ser humano? Autoconhecimento. Então, eu preciso me conhecer, saber a minha essência, onde eu sou bom, onde eu sou ruim. Onde eu sou ruim, eu melhoro como ser humano, né? Para ser um bom pai, um bom amigo. E aí sim eu tenho a capacidade
de ser um bom líder. Porque o líder nada mais ele é um facilitador. O líder ele não pode ser qualquer outra coisa diferente disso. Sabe o que eu acho, Renato, complementando? Antigamente você tinha a postura do chefe. Você poderia ser uma ótima pessoa, um ótimo amigo, e aí você chegava na empresa, você vestia a carapuça de chefe e você tocava de acordo com o que era certo na época. Faça, obedeça, eu quero assim, eu quero desse jeito. Hoje, com a tecnologia, com as novas formas de interação, o trabalho entrou na nossa casa. Não tem como a gente separar mais. Nós temos uma tela nos nossos bolsos aonde a gente quer. Então, é inevitável que o trabalho entre em nossas casas, que o home office, então, ele potencializa isso ao quadrado. Você trabalha no ambiente de casa, se você tem uma esposa, um marido, um filho, eles vão conviver ali com as suas reuniões. Então, a partir do momento que a ferramenta e a tecnologia misturou esses dois cenários, você também tem que misturar a sua persona. E aí entra a importância do que você falou, que é o CPF. Se você for uma pessoa boa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa saudável, você automaticamente encaminha todas essas qualidades para a empresa também, porque o personagem está cada vez mais difícil de sustentar. Correto? Você consegue entender essa simbiose? Perfeito, é muito bom. Se você pega os livros de 2000 para trás, fala-se muito de você entrar na empresa e deixar a sua roupa personalizada de como um pai para trás, como se isso fosse possível. Não é. A gente leva os traumas de infância, a gente leva os problemas cotidianos do dia a dia para dentro da indústria, para dentro da empresa. Então, é importante o líder ter essa percepção da limitação do ser humano, de entender como cada um funciona. Não existe uma receita, né? E aí é que está a expertise do líder. O líder tem que ter um olhar dinâmico para cada ser humano, porque cada ser humano viveu uma coisa, ele vê o mundo com uns olhos, e o líder entender isso, ele consegue tirar o melhor de cada um da sua equipe. Esse é o grande X da questão. Excelente, Renato. Eu vou encaminhar aqui para o final, e no final eu sempre faço um jogo de palavras, com as palavras que eu acho que tiveram mais destaque aqui no episódio, e você me responde com o primeiro pensamento que vier à sua mente, tá? A primeira que veio é gestão de pessoas. Autonomia. Vida de executivo. Delegação. Tecnologia. Necessária. Indústria nacional. Futuro. Concorrência. Saudável. Governo. Necessário. Esse é o mais difícil para todo mundo. Convênios. Parceiro. Distribuidores. Parceiro ao quadrado. Boa. Logística. Necessária também. Excelente. Renato, queria deixar aberto para você falar para o público, redes sociais, LinkedIn, eu sei que você é ativo, para que as pessoas possam te seguir e aprender um pouco mais sobre você, sobre a Síntegra. Obrigado, Danilo. Bom, meu Instagram é Renato Bispo Mentoria. Para quem quiser seguir, vai ser um prazer a gente trocar conteúdos. Eu também estou no LinkedIn como Renato Bispo. Se quiser seguir, vai ser um prazer compartilhar os temas. Renato, eu te agradeço. Obrigado por trazer tanto conhecimento, ao mesmo tempo um conhecimento versátil, leve, intuitivo. Eu acho que é importante até para o bom funcionamento não só desse podcast, mas dos profissionais que assistem a gente, perceber que existe um caminho para trabalhar, crescer e manter um pouco da nossa saudabilidade mental e física em dia. Eu te agradeço, e você também que ficou até o final deste episódio. Foi mais um OPMcast. Daqui 15 dias a gente volta com mais um formador de opinião, trazendo aí as novidades e tendências deste nosso setor da saúde suplementar brasileira. Até mais.